E olha, gente, desde a segunda-feira passada, a gente conversou inclusive aqui, a gente falou que os trabalhadores dos Correios de todo o Brasil estão em greve. E fica uma dúvida, né? O que a gente faz caso a sua conta não chegue em casa? Apesar da greve estar acontecendo, as datas de vencimento das contas não foram suspensas. Sabe quem vai trazer orientações para a gente? É o Pedro Cavalcante, ele que é gerente de atendimento do Procon Pernambuco. Pedro, prazer te receber mais uma vez aqui no TV Jornal Manhã. Bom dia. Bom dia, o prazer é meu estar participando mais uma vez do programa, tá? Gostaria de dar bom dia também para todos os telespectadores que estão nos assistindo nesse início de semana. Que bom. Pedro, me diga uma coisa, se a gente não recebe a fatura, né, e aí a gente vai fazer o quê, né? Como é que o consumidor pode efetuar esse pagamento sem ter prejuízo? Bem, inicialmente é bom esclarecer que apesar da deflagração da greve pelos Correios, esses vencimentos, essas faturas não encontram-se suspensas. Então, elas são faturadas e o consumidor ele deve buscar emitir segundas vias para efetuar seu pagamento. Então, essas segundas vias podem ser entregues através dos sites, dos aplicativos, no próprio estabelecimento. Agora, deixando claro que o fornecedor também tem que disponibilizar meios para que o consumidor tire a segunda via. Caso o fornecedor não disponibilize de meios, ele não poderia, após a greve, cobrar multas e juros. Olha que informação importante para o nosso telespectador. É porque muita gente diz assim, eu não vou pagar a conta não recebi, né? Eu não estou recebendo minha fatura, como é que eu vou pagar? Claro, como você disse, isso não isenta o consumidor de quitar a sua dívida e de efetuar o pagamento, né? No caso, se ele não consegue essa segunda via, né? Ele não tem acesso a um link que disponibilize na internet uma segunda via, ele não tenha como ligar e pedir o protocolo, né, com os dados, aí, os números para fazer esse pagamento, o que é que ele deve fazer, Pedro? Bem, o consumidor percebendo uma dificuldade junto ao fornecedor na emissão dessa segunda via, o interessante é que ele procure o Procon e faça um registro daquela intenção dele em fazer o pagamento. Então, a gente recomenda que ele faça isso antes do vencimento, para que realmente fique caracterizado que aquele atraso não foi por culpa exclusiva dele, do consumidor, mas sim do fornecedor. E aí ele fazendo esse registro no nosso órgão, ele fica resguardado e caso esse fornecedor venha a cobrar multa ou juros, ele consegue comprovar, né, que buscou de forma antecipada aquela solução de conflitos e que realmente não conseguiu, e sim por culpa do fornecedor. Me diga uma coisa, nesse período de pandemia aumentou consideravelmente a quantidade de pessoas que estão comprando no e-comércio, né? De forma online, de maneira virtual. E, obviamente, muitas encomendas estavam num prazo para chegar. E agora, com essa greve dos Correios, muitas encomendas vão ficar atrasadas. O que é que esse consumidor deve fazer, Pedro? A gente sabe que nas compras online, no e-commerce, né? No momento da celebração daquela compra, fica vinculada a questão da oferta, o frete também. Então, aquele prazo que foi avançado no momento da compra, vincula e aí o fornecedor fica obrigado a realmente entregar naquela data. Caso o produto não chegue naquele prazo estipulado, o consumidor ele pode acionar o fornecedor do marketplace, né, que se chama hoje em dia, daquele canal de vendas, pode também acionar a empresa que vendeu, bem como também a empresa que foi contratada para poder fazer a entrega. No caso dos Correios, caso a entrega não seja estipulada, o consumidor pode acionar o Correios e as demais fornecedoras também. Então, na verdade, a princípio ele vai procurar a empresa que vendeu o produto para comunicar o atraso e exigir que se cumpra um novo prazo ou que o prazo que foi estabelecido inicialmente seja cumprido. Isso. O intuito do Procon, né, o nosso caráter é um caráter conciliatório. Então, inicialmente, o consumidor entrando em contato com o fornecedor e esse se disponibilizando a passar uma nova data, um novo prazo, ali de comum acordo podem chegar ali no bom senso e o consumidor aguardar, tá? Mas isso não é obrigatório, né? Caso o consumidor ele demonstre que tinha alguma data determinada, então algum compromisso com aquele objeto que ele estava comprando, isso inclusive pode até acarretar dano moral em razão do atraso. Então é importante que realmente os fornecedores que fazem esse tipo de comércio eletrônico,
eles se comprometam a atender aquele prazo, porque não atendendo, eles ficam passíveis a uma penalidade de advertência ou até mesmo uma multa em razão do atraso. Ok, Pedro, a gente agradece mais uma vez a sua participação e explicação tão importante, né? Para quem está em casa preocupado com essa chegada de encomendas ou recebimento de faturas, é bem importante mesmo, viu? Muito obrigada. Prazer foi meu. Até a próxima. Abraço. Ok.